Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convidamos você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Contrafluxo, desta vez para tratar da campanha Potiguar de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Estaremos por aqui toda quarta, sempre comunicando com qualidade. Contrafluxo. Com variadas frentes de atuação, a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler foi criada em fevereiro de 1961, na cidade de Natal, à época administrada por Djalma Maranhão. O perfil inovador e sucesso do projeto fazem dele um tema bastante explorado até os dias atuais, seja no esforço de replicação dos métodos de inspiração freiriana, seja no desenvolvimento e atualização de pesquisas. Para tratar do assunto, no programa de hoje conversaremos com Williton Germano. Ele é professor emérito da UFRN, estudioso do tema e autor responsável pela obra Lendo e Aprendendo, a campanha de Pé no Chão. Olá, professor Williton, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Contrafluxo. É uma honra, sempre recebê-lo aqui. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você apresentasse aos nossos ouvintes um resumo do que foi a tão importante campanha, de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, enfatizando as principais frentes de atuação do projeto, Isso porque nós sabemos, professor, que quando ela foi implementada lá em fevereiro de 1961, a campanha ela não se limitava à oferta de ensino primário, para crianças de bairros pobres. Havia também, por exemplo, um esforço para o resgate da cultura popular e um outro braço do projeto voltado para os adultos, que era o nomeado de Pé no Chão Também Se Aprende uma Profissão. Olá, Amanda. Olá, Val. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente nesse programa. Agradecer o gentil convite para conversar sobre esse importante movimento de educação e cultura popular. Veja só, Amanda, uma coisa que devemos lembrar, em primeiro lugar, era o contexto social da época. Era os anos 60, era um ano de muitas mobilizações sociais em defesa de reformas sociais no Brasil, época do governo João Goulart, a prefeitura de Natal tendo à frente de Djalma Maranhão, um prefeito progressista, de esquerda. E nesse período de movimentos sociais no campo, de sindicalismo rural, de ligas camponesas, efervescência do movimento dos trabalhadores urbanos, esse foi um período em que surgiu em todo o país movimentos de educação e cultura popular. Esses movimentos foram particularmente fortes no Nordeste. E o Rio Grande do Norte foi muito forte nesse período no que diz respeito a esse movimento de educação popular, porque aqui, além da campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, com a qual vou me deter, surgiram as escolas radiofônicas da Arquidiocese de Natal, depois transformadas em movimento de educação de base, que a partir daqui se expandiram pelo país. Foi também em Angicos, em 1963, época do governo Luiz Alves, que ocorreu as famosas 40 horas de Angicos, e projetou Paulo Freire para o mundo. Paulo Freire já vinha fazendo seu trabalho em Pernambuco, mas foi a partir do que ele realizou em Angicos que o projetou mundialmente e se tornou uma potência no que diz respeito ao pensamento educacional e social no mundo, um educador reconhecido no mundo inteiro. Pois bem, a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler e esse movimento de educação e cultura popular, eles tinham uma característica, que era a ideia de conscientização, que era a ideia de fazer uma leitura crítica do mundo. É um movimento que se inseria dentro das lutas pela reforma social. Então, tem essa característica, por isso que ele vai se distanciar das campanhas de educação antes desse período. As campanhas de educação popular, de alfabetização de adultos, ocorridas antes dos anos 60. Veja só, como foi que a campanha surgiu? Surgiu durante a campanha eleitoral de Djalma Maranhão. Djalma Maranhão foi o primeiro prefeito eleito de Natal. É bom que se diga isso. Durante a sua campanha, foi uma campanha bastante capilarizada, com os comitês populares, comitês nacionalistas em todo o bairro. Esses comitês não somente diziam respeito às eleições, mas eram momentos em que os problemas das cidades eram discutidos e as comunidades levantavam, se desejavam entrar no plano de governo. E entre um dos itens mais reivindicados pelas comunidades
Rocas, Quintas, Carrasco, Alecrim, são centenas, dezenas de comitês populares e nacionalistas que continuaram a funcionar depois de Djalma eleito. Entre as reivindicações figurava a educação, né? E é claro que Djalma, uma vez eleito, vai levar adiante aquilo que havia levantado como problema da cidade junto aos comitês. E vai lançar, então, um esforço de educação. Mas, olha, como esses comitês continuaram a funcionar depois da eleição, no Comitê Nacionalista das Rocas, presididas pelo pastor presbiteriano José Fernando Machado, o saudoso e querido pastor Machado, foi presidente do Conselho Nacionalista das Rocas e foi coordenador do Círculo de Cultura dos Pescadores lá nas Rocas, né? O prefeito e o secretário da Educação, Moacir de Góes, falando da dificuldade de se construir escolas de alvenaria, um popular sugeriu que a prefeitura tem dificuldade de construir escolas de alvenaria, porque não constrói escola coberta de palha, chão de barra batida, como são as casas dos pescadores, né? Aí surgiu a campanha, uma sugestão popular. E esse nome de Pé no Chão também se aprende a ler foi um jornalista, Expedito Silva, vendo a experiência, de Pé no Chão também se aprende a ler. Então, a campanha de Pé no Chão se desenvolveu a partir daí e foi crescendo ao longo do tempo. É bom que se diga isso. Normalmente, o que acontece nas escolas que nós conhecemos, convencionais, em geral, há uma evasão. Na campanha de Pé no Chão, ao contrário, o número de alunos aumentava ao longo do tempo. E não era apenas a educação primária para crianças, havia todo um projeto de alfabetização de adultos, não é? E que se espalhou pela cidade, vários acampamentos. O primeiro acampamento foi nas Rocas, e aí se espalhou pela cidade inteira. Depois, um desdobramento no que diz respeito de Pé no Chão também se aprende uma profissão. Eu acho que uma característica da campanha de Pé no Chão, por isso ela ficou no imaginário da cidade, pelo menos no imaginário das antigas gerações, foi uma bem-sucedida articulação entre política educacional e política cultural. Por quê? Você mesmo já falou na sua pergunta inicial. Porque não havia separação entre a política da educação e a política cultural. E redundou numa completa organização cultural da cidade de Natal. Eu diria que Natal, naquela época, era uma cidade cultural, era uma cidade em festa. E havia, então, o diálogo de saberes, isso que muitos pensadores da atualidade... Paulo Freire, na sua obra, já fala muito em educação dialógica contra a educação bancária. E hoje, grandes pensadores como Edgar Morin, como Boaventura Santos, não falam em diálogo de saberes, não falam em ecologia de conhecimentos. Naquela época, se tentou fazer isso, embora seja um embasamento teórico, na prática se constituiu. Então, havia toda uma valorização das festas populares, dos autos populares, do carnaval, do Natal, do meu boi, do boi calembo, dos pastoris, etc., que fazia com que a voz do povo ascendesse ao espaço público, não é? Era um reconhecimento, hoje se fala em teoria de reconhecimento, mas é reconhecimento desses valores da sociedade brasileira. Isso era importante, havia uma luta por reformas sociais, uma luta por libertação. A cultura é uma coisa absolutamente fundamental. Não é possível um povo construir o seu futuro, o seu destino, se antes não domina a sua cultura. Então, havia essa conexão. E veja só, então, o que significou? Campamentos escolares espalhados pela periferia das cidades, né? Bibliotecas populares, as rocas, nas quintas, na cidade, etc. Teatrinho do povo, galeria de arte, praças de cultura, práticas esportivas, fizeram com que um diálogo entre intelectuais de formação acadêmica, como Nilton Navarro, como Zila Mamed, como Câmara Cascudo, como Mariano Suassuna, como Mauro Mota, gente de Recife também, Abelardo da Hora, Francisco Brenan, tudo isso circulou por aqui. Um diálogo entre esses artistas e a cultura popular. Eu queria aqui salientar o nome de umas pessoas importantes dessa campanha, além do prefeito de Djalma Maranhão, o secretário Moacir de Góes, a diretora de cultura, Maílde Pinto Galvão, o pastor Machado, lá do Comitê das Rocas, e tantos outros que fizeram a campanha, uma forte participação de estudantes universitários, assim por diante. Professor, e quando a gente busca sobre o tema na internet, é muito comum a gente se deparar com a confirmação de que a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler nada tem em comum com experiências anteriores de alfabetização e de educação de adolescentes e adultos que eram desenvolvidas pelo Ministério da Educação e da Saúde. E aí, se o senhor tivesse que elencar um aspecto de inovação, de diferencial do projeto, qual seria esse aspecto e por quê?
Olha, realmente nada que aconteceu antes em termos de educação, sobretudo de jovens e adultos, se compara ao processo inovador que foi a campanha para nos também se aprender a ler. Em primeiro lugar, essa articulação entre educação e cultura, essa articulação entre política educacional e política cultural. Um projeto educacional que implicava não somente a educação de crianças, mas a educação de adultos. E isso é um diferencial. E além do mais, é o seguinte: a busca de uma leitura crítica do mundo. Reconhecer os problemas existentes, o problema da desigualdade, da exploração do trabalho, tem uma importância no que diz respeito às pessoas fazerem as suas escolhas, os seus juízos, não é? E se inserir num movimento de transformação da sociedade, no enfrentamento da desigualdade social, dos problemas sociais. E isso, então, é um grande diferencial, não é? E eu falei aqui no início, na campanha de Pé no Chão, também se aprende ali, eu queria chamar a atenção a um aspecto que eu não falei antes, como as bibliotecas populares foram formadas mediante uma campanha de doação de livros que mobilizou toda a cidade, chamado Livro que está sobrando na sua estante, que está faltando na mão do povo. E mobilizou a cidade. Não era apenas de crianças e adultos, não é? Mobilizando com faixas na rua. Nessa rua tem apenas tantos analfabetos. Uma prefeitura, na época de Jamarão, que investiu no enfrentamento, não é, do analfabetismo. Darcy Ribeiro, no seu livro de memórias, chamado Confissões, Darcy foi reitor da Universidade de Brasília, foi ministro da Educação, na época do João Goulart, e ele diz: eu visitei os acampamentos escolares de Djalma Maranhão, em Natal. E ele diz que viu toda aquela criançada, uma escola de muito lazer e valorização das cirandas populares, etc. E ele diz o seguinte: visitei os acampamentos de Djalma Maranhão em Natal. Qual é a frase que ele sintetiza o que seria para ele aquela campanha? Ele diz: beleza pura. Era esse o movimento, né? E eu queria destacar que havia uma forte participação de estudantes da UFRN, Gianniberto Campos, Josemar Azevedo, Ginani, etc. Vários outros, muitas professoras, né, participaram, seja aquelas que realmente tinham um papel de direção pedagógica, aquelas professorinhas anônimas, centenas, que silenciosamente estavam fazendo muito, né, pela humanidade, né, como dizia Érico Robesbal. Professor, de fato, né? Se a gente parar para pensar hoje o quanto essa campanha mobilizou gente naquela época, em que a gente tinha menos tecnologia para fazer a informação circular, né? E foi uma campanha que de fato alcançou êxito. A gente tinha uma demanda ali, né? Buscando por educação, tanto de crianças como de adultos. Então, partindo para esse terceiro ponto do nosso episódio de hoje, diante de tantas mudanças, né? Desenvolvimento social e tecnológico, a gente sabe que as práticas nas escolas mudaram, que as práticas na própria relação entre cultura e educação mudou. Então, aqui você atribui o fato de a campanha seguir sendo, mesmo diante de todas essas mudanças, né, hoje, inspiração para as práticas de educação no Brasil. Isso mostra a potência da campanha, né? Como também o fato de Paulo Freire ser hoje um pensador internacional. Paulo Freire foi perseguido em 64 e hoje, atualmente, mesmo morto, está sendo perseguido. Isso mostra a potência do pensamento dele. Se a campanha de Pé no Chão volta a ser lembrada, também mostra a sua potência. Nós sabemos que a história não se repete, mas nós devemos recolher as contribuições significativas de experiências importantes. Por isso que a campanha volta a ser lembrada num contexto como esse, né? Ela foi destruída pelo movimento 64. Nós temos no Brasil, no momento, um contexto regressivo enorme, não é? E esses movimentos que significaram algo inovador, algo de respeito à resistência, é uma educação de respeito a um relacionamento com a comunidade, veja só, é uma educação extremamente participativa. Existiu o círculo de pais e professores, eu só mostro no livro, tinha um papel significativo extremamente. Então, essas coisas, essa articulação entre política cultural e política educacional e política cultural, esse diálogo de saberes, essa contribuição que a campanha deu é algo que está sendo lembrado, e se ela volta à tona, é porque mostra a sua potência, não para ela ser repetida, porque o contexto hoje é completamente diferente, a história não se repete. Nós devemos recolher da história suas experiências significativas. Ela pode nos inspirar, né, a fazer algo novo, mas recolhendo as experiências significativas do passado. E só para falar um livro assim rapidamente, né, essa discussão do que você está fazendo aqui é fazer lembrar. E fazer lembrar é não esquecer de expor o que quer.
Professor Wilton, exatamente, né? E falando também sobre o contexto político, né, de interrupção da campanha, porque ela aconteceu tão logo se deu o golpe militar de 1964. Traçando um paralelo com os dias atuais, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Ministério da Educação, que é dominado por pastores, a gente tem políticas de educação sexual que também são reprimidas, né? Fruto desse governo, né, de um presidente que é neofascista. Você enxerga, né, que essa interrupção da campanha, ela foi motivada por uma censura prévia, né, um conhecimento que, como bem defendia Paulo Freire, poderia libertar as pessoas? Olha, Val, uma das primeiras ações dos regimes autoritários é atacar o pensamento, atacar a educação, atacar a cultura. Isso ocorreu em todos os quadrantes do mundo, né? Veja o que foi que o nazismo fez com os livros. O ministro da propaganda nazista queimou milhares de livros em praça pública, levou as chamas, milhares de livros, é um livro de significativo, de maior peso. Nós sabemos muito bem que no Chile de Pinochet, até o Dom Quixote de La Mancha, uma obra clássica da literatura universal, foi proibida. Não é? Nós sabemos que no Brasil, do golpe militar de 64, uma das primeiras ações do regime foi contra a educação, foi contra a cultura. Né? Eu lembro muito nas minhas falas, nas minhas entrevistas, porque nós somos fadados muitas vezes a esquecer. O historiador Eric Hobsbawm diz que o papel do historiador é fazer lembrar que os outros esqueceram. Né? Muitas das gerações de hoje não sabem o que aconteceu. Olha, mas como aconteceu o golpe de 64, uma das primeiras ações foi a invasão e incêndio da sede da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro. Invasões militares na cidade. O exemplo mais emblemático é da Universidade de Brasília, que foi invadida várias vezes. Prisões, cassações de intelectuais, de artistas, assim por diante. E é claro que o movimento da educação e cultura popular daquela época, inclusive pé no chão, foram severamente reprimidos, não é? Nós sabemos o que aconteceu com Paulo Freire. Paulo Freire foi preso, foi caçado, acabou no exílio. Hoje é uma referência mundial no pensamento educacional. E eu lembro muito que a equipe, uma parte da equipe que trabalhava com Paulo Freire no Rio Grande do Norte, foi dar um treinamento em Sergipe, já não mais com a experiência de Angicos, na época do governo Luiz Soares, mas dentro do Plano Nacional de Alfabetização do governo João Goulart, que era um governo reformista, progressista, ele implantou o Plano Nacional de Alfabetização, e Paulo Freire era o coordenador. A equipe daqui foi dar um treinamento em Sergipe quando estourou o golpe, em 64. A equipe foi presa na estrada, em Pernambuco, não deixaram nem chegar no Rio Grande do Norte. Veja que perigosos bandidos. Então, na campanha pelo chão também se prender, foi desse jeito. Foi preso, o Djalma Maranhão foi deposto na prefeitura, uma guarnição militar, foi à prefeitura, prendeu o Djalma Maranhão, caçou. A Câmara Municipal, em sessões vergonhosas, das partes mais vergonhosas da história do Legislativo Municipal. Moacir de Góes, secretário da Educação, também foi preso. Não é? Maíldo Pinto Galvão, diretor da Cultura, também foi preso. Pastor Machado foi preso. Todo um conjunto de educadores foram presos em 64. As bibliotecas foram destruídas, até a galeria de arte foi destruída. E isso foram feitas exposições de livros, como livros subversivos. Esse livro era o quê? Era um livro de literatura, grandes autores da literatura universal, da literatura brasileira, etc. Não é? Então, o livro que eu escrevi, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, ele mostra a ascensão, como a campanha emergiu, como ela se desenvolveu e como foi desmontada uma severa repressão. A principal acusação de Djalma Maranhão era o que ele fazia no campo da educação e da cultura. Né? E isso aconteceu claro, com o Djalma Maranhão, o Moacir de Góes, o Maíldo Pinto Galvão e todos os demais. Né? Essa foi a principal acusação, chamada subversão a serviço da educação. É assim que diz os inquéritos. Não é? Agora, por que isso acontece? Né? E agora nós vemos o que aconteceu com Bolsonaro. Desde Temer, mas com Bolsonaro se acentua. Houve uma invasão, ainda com Temer, à Escola Nacional Florestan Fernandes, lá no Paraná. Invasão, olha, houve incêndio na sede da UNE quando 64. Agora, houve uma invasão armada, pós-golpe contra Dilma, uma invasão armada à Escola Nacional Florestan Fernandes, uma escola do MST. Uma escola financiada por doações de gente como o Saramago, como o Chico Buarque, como Sebastião Salgado, uma escola que recebe professores de diversas universidades do mundo. Vimos o que aconteceu no Centro Educacional Paulo Freire, em Pernambuco, repressão. Vimos o que aconteceu em Minas Gerais, em que a escola Eduardo Galeano, uma escola de um acampamento que foi desapropriado, quando chegou o trator para fazer a desocupação, um dos primeiros lugares que o trator passou por cima foi por cima da escola Eduardo Galeano. Não é?
Nós vimos as intervenções que Bolsonaro fez em institutos federais em educação, os cortes de verba e tudo mais. Né? Agora, uma pergunta que eu quero fazer: por que é que os regimes autoritários têm a educação, a cultura, o pensamento como um dos principais alvos da sua ação? Vamos buscar em Hannah Arendt. Ela diz que se trata de um processo de interdição do trabalho do pensamento, e aí do pensamento crítico. A possibilidade de que as pessoas possam discernir, possam fazer escolhas morais, pessoas possam fazer o uso da sua fala, e fazendo uso da sua fala, ter inserção no espaço público, que é o espaço da política. Uma das primeiras ações do regime autoritário é caçar a palavra, porque não existe ação sem o uso da palavra. E foi assim que terminou a campanha de Pé no Chão. Djalma Maranhão foi substituído por um almirante, e o professor Moacir de Góes, à frente da Secretaria de Educação, foi substituído por um capitão de corveta. Então, é isso, né? E Djalma faleceu aos 56 anos, no exílio em Montevidéu, Uruguai. Djalma é lembrado não por uma obra de pedra de cal, não pelo Palácio de Esporte que ele construiu, pela estação rodoviária, chamavam rodoviária nova que ele construiu, mas uma obra do espírito, da educação, da cultura, da acessibilidade. Muito rico, professor, esse relato, né, que você trouxe para a gente aqui hoje. E nós iniciamos o nosso episódio falando exatamente sobre o quanto a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler. Ela segue sendo inspiração, né, para práticas educativas e, por consequência, ela segue sendo um terreno fértil para o desenvolvimento de diversas pesquisas acadêmicas. É nesse sentido, então, que nós encerramos aqui o nosso podcast Contrafluxo, falando sobre o lançamento, né, da 4ª edição da sua obra, Lendo e Aprendendo, a campanha de Pé no Chão. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a obra em si e sobre esse relançamento, né, que aconteceu recentemente e que, inclusive, né, vale muito aqui destacar, ela está entre as obras mais vendidas da Cooperativa Cultural da UFRN desde fevereiro, né, a mais vendida. Então, queria um pouquinho que você falasse um pouquinho sobre a obra, sobre os pôsteres, né, a ilustração que essa 4ª edição também traz para a gente. Em primeiro lugar, Amanda, eu quero dizer que esse é um trabalho acadêmico. Isso é um trabalho que eu fiz, é o meu mestrado em Sociologia, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas. E eu fiz essa pesquisa, eu gostaria de ressaltar, com extrema dificuldade, porque era ainda a época do regime militar. Fontes destruídas, as pessoas com medo de falar, filmes, fotografias enterradas, dificuldade de reproduzir a documentação encontrada. No Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, o jornal de Djalma Maranhão estava com uma coleção incompleta. Não havia as facilidades que existem hoje, né? E havia uma repressão política ainda muito forte, não é? Até a existência de copiadoras, de máquinas Xerox, em poucos lugares, etc. E uma parte da documentação eu copiei à mão. Foi assim que eu fiz a pesquisa. Me ajudou muito o professor Machado. As pessoas, sabendo que eu estava fazendo aquela pesquisa, aos poucos começaram a prestar informações. Inclusive, eu conheci o professor Moacir de Góes mais de um ano depois que eu fazia a pesquisa. Ele não morava em Natal, eu vim de São Paulo para cá para fazer a pesquisa. Mais um ano depois, ele veio passar férias aqui, eu entrevistei, travei uma grande amizade com essa figura admirável que era o professor Moacir de Góes. Uma YouTube Galvão, então, concedeu uma entrevista, então eu fui construindo a pesquisa. Não é? A tese, a dissertação foi muito bem sucedida e logo foi publicada pela editora Cortez de São Paulo, em parceria com a Durne Sindicato. Né? A Durne entrou na primeira edição. Naquela época, e havia um interesse em conhecer as experiências significativas do passado. Saiu a 2ª edição, no contexto já pós-golpe. Conhecer o que foi significativo é importante. Depois, a 3ª edição, em 2010, por ocasião do 50º da campanha, agora, né? 60 anos da campanha. E também eu quero dizer que é os 60 anos da campanha, é os 100 anos do mestre Paulo Freire, e é os 100 anos dessa figura eminente da política brasileira, da esquerda brasileira, que é o Luiz Maranhão, irmão de Djalma Maranhão, morto pelo regime militar, considerado um desaparecido político. Então, a publicação dessa obra dá nesse contexto, né, uma primorosa edição, uma edição comemorativa, belamente ilustrada pelo artista plástico e professor da arquitetura José Cleuto, uma edição muito bem cuidada pela Caravela, selo cultural, do editor José Correia, uma edição extremamente cuidadosa. Contei com a liberação, liguei para o meu amigo Cortez, que infelizmente em seguida nos deixou. Ele autorizou a cessão dos direitos, né? E saiu essa 4ª edição. Eu confesso, Amanda, Val, que quando eu fiz esse livro, eu queria realmente contribuir para salvar do esquecimento,
reparar uma identidade machucada de tantos condenados por querer alfabetizar, por querer fazer dessa cidade uma cidade cultural, por fazer esse movimento em favor de um novo país, de um outro país, não é? Eu não pensei que ele fosse chegar tão longe, mas ele chegou tão longe porque não somente despertou, mostra a potência da campanha, pelo que ela tem de potente, de inovador, e porque ela continua sendo uma referência acadêmica para os estudos dos anos 60. O livro tem um quadro político do Rio Grande do Norte, do Nordeste, naquele período. No Brasil mesmo, acaba tendo, não é? E, por isso, se vocês forem prestar atenção, o livro, além de ser uma edição primorosa, muito bem ilustrada, pôsteres e tudo mais, tem novas fotografias, tem textos apresentados em congressos internacionais que eu escrevi depois, em colaboração com estudantes que trabalhavam comigo. Tem também uma listagem de trabalhos sobre educação popular, sobre cultura popular, etc. E tem também todos os prefácios, todas as apresentações, né, que foram feitos ao longo do tempo. Este é o livro, continua, então, sendo um alvo de referência, né, ele continua sendo objeto de interesse, né, e mostra, por outro lado, a potência da campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Tem um apelo também carismático, a meu ver. De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, o livro que está sobrando na sua estante, que está voltando na mão do povo, e assim se organiza bibliotecas populares pela cidade, né? E isso é uma demonstração da importância da participação coletiva, né? Isso se chama política. E, por outro lado, chama a atenção uma concepção política do próprio João Maranhão. Aqui não estou me reportando que ele tinha formação teórica, possivelmente não tinha lido um autor chamado Gramsci, né? Mas pela concepção política de João Maranhão, de tantos outros daquela época, mas de João Maranhão, o processo de libertação social, de superação da opressão, das injustiças sociais, o processo político não podia existir sem a cultura. Por isso, a frase de José Martí, poeta libertário cubano, era tão citado: nenhum povo é dono do seu destino se antes não é dono da sua cultura. Porque ali está seu reconhecimento, sua fala, está em sua vida. Por isso, os ossos populares, as culturas populares e os outros conhecimentos eram tão valorizados na campanha da Mexão. A história não se repete, mas nós devemos recolher as experiências significativas do passado. Ela pode nos inspirar e ajudar a caminhar. Verdade, professor. Inclusive, fica aí o convite, né, para todo mundo que está ouvindo esse episódio, né, de ir na cooperativa, de adquirir também o livro do professor Wellington Germano, né, de continuar mantendo esse livro entre os mais vendidos e fortalecendo, né, a leitura e a memória dessas experiências. E aí, Amanda, também tem um recadinho aí para todo mundo, né, que está acompanhando. Isso mesmo. Se você se interessou, né, por esse episódio, possivelmente também tem interesse nos ensinamentos que Paulo Freire nos deixou. E a gente resgata aqui que o nosso primeiro episódio do podcast Contra o Fluxo, nós tivemos também a honra de receber o professor Wellington para falar sobre o centenário de Paulo Freire. Então, acesse a sua plataforma de áudio preferida e busque lá Centenário de Paulo Freire, Pensamento e Potência Política em Pauta. É um programa também com conteúdo muito interessante, né? Resgatando a história lá, a experiência em Angicos, aqui também no Rio Grande do Norte. Professor Wellington, muito obrigada pela sua participação, certo? Parabéns pela obra. De fato, você tem muita responsabilidade em não deixar essa história para trás, né? E continuar com essa história. A obra está belíssima, essa 4ª edição comemorativa está belíssima, como o Val falou. Procura a Cooperativa Cultural, também pela internet, para adquirir esse livro. É um livro daqueles que a gente tem que guardar mesmo. Tem até uma memória afetiva ali também, né? Dessa construção coletiva de conhecimento. Eu quero agradecer a você, Amanda, e ao Contra Fluxo, mais uma vez, essa oportunidade que me dá de dialogar com vocês. Dizer que o livro está sendo muito bem recebido, viu? Não somente aqui, como em outros lugares. Já chegou em São Paulo, em Campinas, em Belém, em João Pessoa, etc. Eu tenho recebido muitas manifestações, né, de congraçamento pela publicação, e o livro, a edição, a própria edição, tem sido alvo de muitos comentários elogiosos, não é? Muito obrigado e até outra oportunidade. Contra Fluxo. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente.
Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @Programa Contrafluxo e Facebook, Programa Contrafluxo. Nossa agenda você já conhece, toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast comunicando com qualidade. O Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcirley Soares, produção de Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira e edição e operação técnica de Elan Aureliano.